Essa igreja está de pé. Essa igreja está de pé. Não por quem eu sou, mas sim por quem tu és. E só porque tu és, essa igreja está de pé, Deus. Eu não quero que você faça de novo. Eu quero que você faça tudo novo, tudo novo, tudo novo. Você não é o Deus do ontem. E o que você tem já está sendo liberado aqui hoje, Deus. Nós te cumprimentamos com o nosso aplauso. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Aleluia. Aleluia! 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 Tem gente feliz aqui hoje. Por pouco que eu não chego, gente. Ó, eu não sei como é que faz isso aqui muito bem, mas o Danço falou para eu fazer, então eu vou pedir para todo mundo se assentar rapidinho. Agora levanta. Tô brincando, pode ficar assim, tá? Na verdade, esse é o momento pra gente cumprimentar os nossos visitantes. Eu não sei quantos visitantes nós temos aqui hoje. Levanta a mão assim, bem alto. Galera, cadê a nossa recepção, igreja? Pelo amor de Deus. Você que é visitante pode ficar de pé. Galera, por favor, dê um abraço nessa pessoa, cumprimenta ela. Faz com que ela se sinta em casa. Espera aí que falta um pouco. Tá alto esse tom, cara. Jesus. Que nota você quer? Deu certo aí, galera? Vamos nos assentar. Jesus, muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pela sua presença, Pai. Muito obrigado por nos presentear com a sua presença, Jesus. Muito obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que a sua palavra, ela se renova a cada manhã. E o que o Senhor tem pra gente hoje é único e exclusivo do trono dos céus, Pai. Espírito Santo, eu quero te pedir agora que o Senhor venha tocar em cada coração que está aqui, Jesus. Que aquelas pessoas que vieram te receber, que elas tenham um encontro genuíno com a sua presença, Jesus. E um impacto de grande força com a tua palavra, Jesus. Nós queremos declarar em unidade que só o Senhor é Deus, que o Senhor é grande e que o Senhor fará milagres entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, estou muito feliz de estar ministrando a palavra para vocês hoje. Ai, eu esqueço que estou em live. Ai, que legal. Tô brincando, você vai ser muito abençoada aí na sua casa. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Acredita que eu quase não cheguei aqui hoje. Fui para, sei lá onde que tu me levou, meu? Para Colombo. Eu cheguei em Colombo 15 para as 8. Crente que era igreja, meu. E aí, enfim, Deus me trouxe aqui agora 8h15. Deu tempo, deu tudo certo, graças a Deus. Mas fora isso, o que eu tenho para falar com vocês é muito específico. E eu acredito que todos nós podemos nos ver dentro desse contexto. Todo mundo aqui conhece o apóstolo Pedro? Sim ou não? Amém. Gente, vocês vão ter que me ajudar, tá bom? Eu não gosto de pregar no silêncio. É um fato sobre mim. Então, vocês vão ter que conversar comigo. Eu vou perguntar e vocês respondem. Pelo amor de Deus, essa igreja é avivada, amém? Ok.
Cara, Pedro, ele era um cara como nós, tão pouco como eu, mano. Eu olho pra mim, eu falo, Jesus, eu sou exatamente como Pedro. Eu falo, eu sou muito geniosa, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, eu gosto de sim, sim ou não, não, eu vou lá, é 8 ou 80, e eu me identifico muito com Pedro. E a princípio, eu ia falar sobre a pesca maravilhosa, mas o Espírito Santo me direcionou a algo diferente. Jesus falou assim para mim, não adianta você falar sobre a pesca maravilhosa, sendo que tudo isso aconteceu, se existem coisas maiores que aconteceram através dessa palavra. E eu falei, Espírito Santo, como assim? O que o Senhor quer dizer com isso? E ele falou assim, por que você não fala um pouco sobre Pedro? Eu falei, pai, eu vou falar sobre Pedro, todo mundo já sabe o que Pedro fez, todo mundo já sabe o que Pedro é. Ele falou, não é assim. Então eu orei e abri a palavra e Jesus me direcionou ao João 21. Se você quiser abrir, João 21, eu vou ler inteiro com vocês, tá bom? Amém? Todo mundo encontrou João 21? Quem não encontrou? Amém. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Oh, meu Deus. Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia se despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou num barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhes deu. E de qual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Até aí. Cara, isso é muito forte. Eu poderia simplesmente ler isso para vocês e a gente já confirmaria o tanto que Jesus nos ama. Mas antes de toda essa cena, esse é o final de João. João finaliza dessa forma. Antes de tudo isso, aconteceram muitas coisas a respeito de Pedro. E a forma que Jesus chamou Pedro foi na pesca maravilhosa. E era sobre isso que eu ia falar hoje. E essa pesca acontece lá em Lucas. Eu não vou ler aqui com vocês, eu acredito que todos vocês conhecem essa história. Quem não conhece pode pesquisar depois, Lucas 5. Lá tem toda a referência dessa história. E é muito louco como isso acontece, porque Jesus, ele estava andando e ele já sabia o que estava acontecendo. Ele já sabia que Pedro não tinha pescado nada, ele já sabia que eles não tinham feito nada. E Pedro, ele era muito entendido do que ele fazia. Ele era um dos melhores pescadores. Então ele tinha todo o direito de
de se manifestar contra Jesus quando ele encontrasse com Jesus. Então ele está lá pescando a noite toda e ele não havia pescado nenhum peixe. E nisso se encontra Jesus na beira da praia e olha para Pedro. E ele pede para que Pedro empreste o barco para ele. E Pedro vai lá, empresta o barco, Jesus prega para toda aquela multidão. E depois disso, Jesus fala para que Pedro lance as redes para o lado direito do barco. E Pedro olha para Jesus e ele fala, olha a altivez de Pedro, ele olha para Jesus e fala, Senhor, eu sei, ele praticamente falou isso, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou um pescador. Mas sobre a tua palavra, esse é o segredo de todas as coisas. Sabe, talvez hoje você chegue e você fala, eu já fiz tudo que eu posso fazer. No meu trabalho eu já fiz tudo que eu posso fazer. Na minha vida eu estou fazendo tudo que eu posso fazer. Eu já tentei mudar o relacionamento dos meus pais e agora eu não tenho mais nada que eu possa fazer pelas minhas mãos. Eu já tentei mudar a minha situação em casa e não tem mais nada que eu possa fazer. Então Pedro olha para Jesus e diz, mas pela tua palavra. Pela tua palavra lançarei as redes. E o que eu quero te encorajar hoje é que você haja como Pedro. Porque se não está dando para fazer com as suas mãos é porque não é para fazer do seu jeito. Se não está dando para fazer da maneira como você queria, porque não é para fazer do jeito que você quer. Jesus olha para você e diz, do lado direito do barco tem peixe. Jogue as suas redes. Então Pedro obedece. E ele lança as redes sobre o mar. A palavra relata que eram incontáveis peixes. Pedro precisou de ajuda para tirar aqueles peixes de lá. Sim ou não? Isso é muito interessante porque eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Pedro não tirou os peixes de lá sozinho. Se você não souber compartilhar a bênção que Deus tem para você, é muito provável que você perca ela dentro do mar. Se você não contar com a ajuda das pessoas, se você não acreditar que existem pessoas que podem sim te levar para mais perto de Jesus, é muito provável que a bênção que era para ser grande sobre a sua vida se torne nada. Isso já aconteceu comigo e eu não duvido que já tenha acontecido com você. Mas Pedro confia nos amigos dele, então eles trazem todos esses peixes para a beira da praia. E uma das partes que me intriga muito nisso é que Jesus poderia simplesmente ter olhado para Pedro e visto que ele não tinha pescado nada e falado, Pedro, tá tudo bem não pescar nada, porque você vai ser pescador de homens. Sim ou não? Ele poderia ter feito isso, mas ele esperou Pedro entrar no mar, pescar todo aquele monte de peixe, para dizer para ele, agora larga isso, porque eu vou te tornar pescador de homens. Entenda o mistério disso. Será que quando nossos olhos estão cheios, a gente ainda ama Jesus a ponto de largar tudo e seguir Ele? Quantas vezes dentro da igreja nós estamos aqui, nós clamamos a bênção, Jesus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ele dá a bênção e na primeira oportunidade que nós temos, nós saímos com toda a nossa bênção. E nem sequer olhamos para Jesus. O que Jesus está falando para você é, Pedro, os seus odres estão cheios. Você tem peixe para viver por muito tempo. Mas eu não quero te dar peixe, eu quero te dar alimento. Um alimento que não é perecível. Um alimento que não se corrompe. Porque lá na frente Jesus vai falar que todo aquele que provar dele nunca mais terá fome ou sede. Jesus já estava ensinando o discípulo antes mesmo de professar. Então Pedro larga tudo. E Pedro ele era impulsivo. Eu quero que vocês entendam isso. Pedro ele era impulsivo. Ele decidia sem pensar. E ele vai e ele diz sim para Jesus, então ele começa a andar com Jesus. E nessa caminhada de Pedro, muitas coisas aconteceram, muitos milagres, muitas maravilhas. E é muito normal que quando nós estamos andando com Jesus, a gente começa a observar Jesus fazendo milagre na vida de um, Jesus fazendo milagre na vida de outro. Pedro era casado e Pedro viu a sua sogra sendo curada por Jesus.
Outros fatos que me lembram de Pedro é que ele falou assim para Jesus. Chegou um tempo que ele estava andando tanto com Jesus e ele falou assim: Jesus, eu nunca vou te abandonar. Pode acontecer o que aconteceu, eu não vou te abandonar. Quem já falou isso aqui? Todo mundo? Jesus, aconteça o que aconteceu, eu não vou te abandonar. Situação que for, eu não vou te abandonar. Mas qual foi a última vez que você incluiu Jesus Cristo no seu projeto de vida? Qual foi a última vez que você perguntou a Ele se o que você estava fazendo era certo? Quando que você começou a incluir Jesus nas suas escolhas? Porque não adianta você dizer que não vai negar e não incluir. Você é um hipócrita. Eu me torno uma hipócrita a partir do momento que eu falo: Jesus, eu não vou te negar, mas eu também não vou te expor. Uma geração que se vergonha do evangelho. E sabe como que a gente se envergonha? Não dizendo que nós somos crentes, porque hoje em dia dizer que é crente é bonito. Mas a gente se envergonha de se manifestar contra aquilo que é contra o que o evangelho me ensina. Jesus está dizendo para mim: não compactue com o que é mal. Jesus está dizendo para mim: reveja os seus pensamentos. Jesus está dizendo para mim: preste atenção na forma que você anda. Jesus está dizendo para mim: não se misture aqui, não faça isso, não faça aquilo. Jesus está me guiando e eu estou fechando os meus ouvidos e fechando os meus olhos, mas ao mesmo tempo eu olho para Ele e eu falo: eu estou contigo para tudo, Jesus. Todo mundo enche a boca para falar: Jesus está comigo. Mas a pergunta não é se Jesus está contigo, porque isso é óbvio. A pergunta é se você está com Jesus. A pergunta é se você tem priorizado Jesus. A pergunta é se Jesus realmente tem sido uma prioridade para você. E Pedro diz isso, ele enche o peito e ele fala: Jesus, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. E Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes. Imagina a indignação de Pedro. Eu consigo imaginar Pedro falando: não, imagina, Jesus, eu não vou te negar nenhuma vez. Pedro se mostrando superior, Pedro inflando o seu próprio ego e se mostrando melhor do que as pessoas que estavam ali. Pedro, ele era o primeiro, Pedro, ele era líder. E eu ficava falando assim para Jesus: cara, Jesus, como é que você levanta um cara tão desequilibrado para ser líder? E Jesus falou assim: eu não te levantei para ser líder, Isadora. E Jesus não entendia indireta. Acontece que pela lei a gente quer que todo mundo seja capaz de fazer alguma coisa. Mas a palavra é muito clara quanto a isso. Ele não quer a sua capacidade, porque quem se acha muito capaz, pouco deixa que Jesus faça. Se eu me achar capaz de pregar, muito provável que eu ensine você sobre a lei e seja crucificada pela mesma. E Jesus trata Pedro com tanto amor, com tanta misericórdia, que Pedro fez um monte de coisa errada, mas Pedro ainda assim chamava a atenção de Jesus para que ele fosse o primeiro. Sabe o que aconteceu quando Pedro andou sobre as águas? Todo mundo olha para essa história e fala: homem de pequena fé. Eu falo: cara, meu Deus, Pedro foi extraordinário, porque nenhum dos outros discípulos teve coragem de sequer pedir para andar. Todo mundo olha para o erro de Pedro do final, mas ninguém se interessou em fazer parte do processo. Jesus estava andando, eles estavam todo mundo no barco, começou a chover pra caramba, todo mundo sabe como é que foi essa história. Então Jesus lá de longe aparece, e eu acredito que devia estar bem estranho, em cima do mar. Eu não sei vocês, mas eu ia levar um cagaço. Eu quero que você se coloque nessa história agora. Pensa que você é qualquer um dos discípulos que você gosta, hein? E você está dentro do mar. Você está dentro do barco. Está chovendo pra caramba. Do nada você olha lá pra fora e tem um cara te olhando.
Olha, eu via muito demônio quando era criança. Eu ia olhar e eu falei, sai. Mas eu acredito que a paz que Jesus trazia, essa era inconfundível. E por isso que Pedro reconheceu a ele. Pedro não era como os outros. Pedro era ousado. Pedro era corajoso. Pedro podia fazer muita coisa errada, mas na primeira oportunidade que ele tinha de ir mais fundo, ele ia. Então ele olha, todo mundo se espanta. Meu Deus, é um fantasma, o que é isso? É um pássaro, um avião. Não. Oh my gosh. E aí Jesus fala, sou eu. E Pedro desafia Jesus. E isso é muito massa, porque Jesus fala, fazei prova de mim. E a gente tem medo de fazer prova de Jesus. A gente não acredita que Ele pode nos levar a lugares que a gente nem imagina. E Ele falou assim, o que você quer, Pedro? Eu quero andar com você, Jesus. Então Ele diz, vem. Jesus não pensou. Jesus não falou assim, ó Pedro, toma cuidado aqui. Vai devagar aqui, faz isso, faz aquilo. Não, Ele falou, vem. Porque Jesus não precisa ser justificado. Ele é a sua própria justiça. Jesus dá conta de você. Então Pedro começa a andar sobre as águas. E o vento começa a bater. E sabe, eu quero te trazer uma lembrança agora. De quando você estava ativo no seu ministério. E você estava andando, e você estava andando, e você estava andando. E a igreja começou a te machucar. E as pessoas começaram a falar mal de você. E as pessoas começaram a vir com ilusões sobre a sua cabeça. E o mundo começou a te chamar. E isso começou a te balançar. E por um segundo sequer você olhou para trás e você caiu dentro do mar. E você acha que vai ser o seu fim, porque você está aí fundo. Mas a palavra de Deus diz para mim que no mais profundo do mar, no mais altos céus, ali Ele me acharia. Entenda o seguinte, Jesus Ele não abriu mão de Pedro. Ele foi até Pedro e disse, ei, levanta. Jesus está indo até você hoje dizendo, levanta. Porque mesmo que Pedro tenha tido pouca fé naquele momento, foi a pouca fé dele que fez com que ele alcançasse as mãos de Jesus. O que nenhum outro discípulo fez. A experiência que nenhum outro discípulo teve. Pedro teve. Pedro caiu. Mas a mão que representa o amor levantou Pedro e colocou Pedro de volta no barco. Jesus está tirando você desse mar. Esse mar que você se perdeu. Esse mundo cheio de corrupção, cheio de mentira. Esse mundo cheio de ilusão. Jesus, Ele te tira desse lugar hoje e te coloca de volta no barco. E esse barco direciona Jesus até um endemoniado. Diz que esse cara era louco, ele tava peladão. Lá na ilha, a Bíblia fala. E olha que coisa massa. Todo o propósito dessa viagem era para libertar aquele cara. Jesus vai lá e ora por aquele cara, os demônios saem, vão para os povos se matam. Aquele cara então começa a anunciar Jesus por toda aquela cidade. E Jesus volta para o lugar para onde ele estava. Pedro vivenciou coisas maravilhosas. Essa podia ser só a história de alguém. Essa podia ser só mais um milagre que Jesus tinha feito por alguém. Ele já tinha visto ele curar sua sogra, ele já tinha visto ele curar leprosos, ele já tinha visto pessoas levantarem da morte. Poderia ser só mais um testemunho que ele ia contar a respeito de Jesus. Mas ao contrário disso, ele fez parte da história. Porque minutos antes o milagre já não era aquele cara, o milagre era Pedro. Pedro podia ter morrido afogado. E naquela história que era para ser a história de um cara, ele falou, mas antes, eu fui um milagre. Eu sou o milagre.
E eu quero que você olhe para você hoje. Independente do que Jesus está fazendo na vida das pessoas, você é um milagre. Independente do que Jesus vai fazer para alcançar ciclano ou tal pessoa que você imagina aí na sua cabeça. Porque às vezes a gente fica, mas Deus está fazendo tanto na vida dela. Deus está trabalhando tanto aqui. E eu? Jesus só diz para você, tenha coragem, ande sobre as águas e o milagre vai ser você. É uma decisão muito mais sua do que de Jesus. Porque a decisão de Jesus é amar você incondicionalmente. Jesus, ele veio com esse propósito. Ele disse, eu vou amar você incondicionalmente. E sabe, o nome de Pedro não era Pedro. A Bíblia apresenta Pedro como Simão. E Simão significa aquele que ouve. Então Jesus vai lá e acrescenta sobre ele, aquele que ouve, que é pedra. Aquele que ouve, que é descendente de mim. Então ele chama a Pedro e diz assim, eu vou te dar um outro nome. E sabe o que é o mais interessante de toda essa história? Que as pessoas, às vezes elas se confundem. Então pensam que Jesus mudou o nome para Pedro. E Jesus não mudou o nome para Pedro. Ele não se tornou Pedro. Mas Jesus estava afirmando o tempo inteiro para Pedro que se ele ouve, ele precisa ouvir o que ele é em Deus e não sobre aquilo que os outros falam sobre ele. Jesus estava afirmando a identidade de Pedro todo momento. E sabe o que acontecia quando Pedro pisava na bola? Quando Pedro agia conforme a carne dele? Vou dar um exemplo. Depois de tudo isso, Jesus está para ser crucificado. Então ele chama os discípulos que eram mais próximos dele. Quem eram os discípulos? Pedro, Tiago e João. Tenta não cantar na sua cabeça a música do barquinho. Já foi? Esses eram os discípulos favoritos, não. Que mais andavam com Jesus, os mais interessados a estarem com Jesus. Então ele chama e eles falam, olha, o meu coração está pesado de morte. Eu sinto como se a morte estivesse sobre mim. E ele fala, eu vou subir e eu vou orar. Fiquem aqui vigiando. Ele vai lá, Jesus vai, ora, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E quando ele volta, os discípulos estão. E aí ele vai lá e acorda. E quem que ele acorda? Ele acorda Pedro, ele não acorda os outros discípulos, porque Pedro era líder. Então ele olha para Pedro e fala assim, ei, fica acordado para que tentação nenhuma te corrompa. E ele volta para orar. E quando ele volta da oração, os discípulos estão dormindo? Não, eles não estavam acordados, prontos para a batalha. E Jesus vai lá e acorda eles de novo e vai orar. E quando eles voltam, já estavam perseguindo Jesus, já estavam procurando ele. E sabe o que Pedro faz? Pedro tira uma espada. De sei lá o que segura uma espada. O treco lá. Cinturão? Então ele pega do cinturão e corta a orelha do cara, meu. Que eu não lembro o nome. Malcolm. Quase Maicon. Vai lá e corta a orelha de Malcolm. Cara, Jesus naquela hora se refere a Pedro. Como? Qual o nome que eu falei que Pedro tinha? Simão. Ele não se refere a Pedro, porque ele fala assim, que quando ele eu entendo assim, que quando ele se refere a Pedro como Simão, ele está dizendo assim, essa atitude é do velho homem. Então ele olha e fala assim, Simão, por que você fez isso? Se eu precisasse de justiça, o meu Deus que está no céu levantaria legiões de anjos para me defender. Eu não preciso da sua justiça, Pedro. E ele pega e cola a orelha do cara, do Malcolm. Mano, imagina que massa, né? Ai, Jesus cortou a minha orelha. O cara cortou a minha orelha e ela tá aqui de novo. Agora só abrindo um parênteses sobre o quão incrível que essa passagem é e sobre o quão incrível que Jesus é, falando um pouquinho de Malcolm, esse cara que que Pedro cortou a orelha.
O sonho desse cara era ser um desses caras que luta aí. Ai, Jesus, tá fugindo as palavras da minha cabeça. Gladiador? Tipo um gladiador. O sonho dele era lutar pela lei, que eram essas pessoas que iam e perseguiam as pessoas. O sonho dele, então, ele trabalhou isso para toda a vida dele. E quando o Pedro corta a orelha dele, corta a orelha de Malcolm, existe uma lei que diz que qualquer pessoa com qualquer deformidade no corpo não poderia representar o exército. Então Jesus, ele não só conserta uma orelha, ele restitui um sonho. Jesus é bom até para quem não quer Jesus. Jesus é bom até para quem nega Ele. Jesus é bom para até quem persegue. Jesus, olhando para Malcolm, falou assim: cara, deixa eu restaurar os seus sonhos e agora pode me levar para a cruz. Quem que vocês procuram? Jesus de Nazaré, sou eu, me leve. Lembra que Pedro tinha dito que ia... Nesse momento, todos os discípulos abandonam a Jesus. E Pedro começa a observar meio de longe. Porque Pedro, ele não queria abandonar, mas ele também não queria estar junto. E quem que já foi assim alguma vez na vida? Eu não quero deixar Jesus, mas eu também não quero estar com Jesus. Olha, eu quero a bênção, mas eu não quero o sacrifício. Eu quero isso, mas... Ai, dizer que eu sou crente aí já é demais. Pregar o evangelho na escola, fazer TikTok cristão, oh, aí também não dá, né? Né, Débora? Muito louco, porque Pedro vai se afastando de Jesus e ele entra num lugar lá, sei lá que lugar que é esse, que eu não me lembro agora, porque, gente, eu sou meio ruim assim de memória, mas eu sei a história. E aí ele se escorou lá e tinha uma mulher que era tipo uma secretária, e ela fala: ei, você é o discípulo de Jesus, você estava com ele. E aí Pedro fala: não, eu não conheço esse Jesus. Essa é a primeira vez que ele nega. Depois disso, Pedro sai e outra pessoa olha para ele e fala: ei, você é sim. É você sim, você estava com ele sim. Ele fala: não, eu não conheço esse homem, eu não sei de quem você está falando. Quando Jesus estava para ser crucificado, quando Jesus já estava meio afastado dele, aquele cara, o Malcolm, meu parceiro, o Malcolm, ai Jesus Cristo, que nome difícil de falar. O Malcolm, ele olha e ele reconhece Pedro, ele fala: é você sim. E nisso Jesus olha para Pedro. Ai meu Deus, imagina. O galo cantou, Jesus olha para Pedro e ele percebe que negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia vai me dizer que Pedro chorou amargamente. Não foi um chorinho qualquer, ele chorou amargamente. E Pedro some da história, Pedro se esconde. Jesus é crucificado e Pedro não está lá. No caminho para a cruz, Pedro também não está lá. Quando Jesus já estava pregado, Pedro não estava lá. Jesus morre, Pedro não estava lá. Jesus ressuscita, Pedro não estava lá. Quem vai encontrar Jesus? Quem vai até o túmulo de Jesus? São as meninas lá. A Maria, não era Maria Madalena? Era? Marta e Maria. Eu estou aqui com a ajuda dos universitários. Marta e Maria vão então até lá. Chegando lá, elas encontram com um anjo e elas falam: cadê Jesus? Cadê o corpo de Jesus? Ele fala: por que procuram entre os mortos quem vivo está? Então Jesus, a partir de lá, ele já está ressuscitado. E aonde está Pedro? Pedro estava escondido, com medo dos fariseus, com medo de ser perseguido. E eu acredito que nesse ponto Pedro já não acreditava mais em nada. Pedro já não acreditava mais no propósito dele. Pedro não acreditava mais que Jesus amasse ele, porque ele já tinha pisado tanto na bola. Ele recebeu uma olhada de Jesus antes de ir para a cruz. Eu acredito que Pedro achava que estava condenado.
Então Pedro não tinha a coragem de se encontrar. Então Jesus se encontra com essas mulheres e fala: avise a Pedro e aos meus discípulos. Mano, ele só fala Pedro, cara. Avisa para Pedro e para os discípulos que eu vou me encontrar com eles. E por que ele falou sobre Pedro, cara? Ele queria provar que não importa o que Pedro tinha feito por ele. Não importa se Pedro tinha negado ou não. Não importa se Pedro não se sentia mais um discípulo. Jesus estava reafirmando Pedro, dizendo: fale para Pedro que eu vou encontrar com ele e seus discípulos. Não importa o que você fez, Jesus continua te olhando da mesma forma. O amor que Ele tem por você não muda. Se em algum momento o seu amor por Jesus mudou, não faz com que Ele te ame menos, porque Ele é imutável. Por mais que você mude, Ele ainda te alcança. Ele ainda te encontra. E a Bíblia vai dizer para mim que Pedro era líder, cara. Vocês lembram disso? Pedro era o líder dos discípulos. Ele olha para a camaradagem dele lá, para João, e fala: eu vou pescar. E aí os discípulos, né, os Marias vai com as outras, falam: nós vamos contigo. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia quando ele não era nada. Pedro não acreditava que ele tinha um valor em Cristo. Por isso ele tentou se valorizar por ele mesmo novamente. Mas uma vez que você é marcado por Jesus, não importa. Pedro estava marcado e ele voltou para pescar. E eu vou te falar uma coisa: se você voltou a fazer o que você fazia no seu passado antes de Jesus, é essa noite que Jesus está indo ao seu encontro e restaurar a sua identidade novamente. A palavra vai dizer para mim que Jesus estava em um corpo glorificado. Era outro corpo, era outra forma. As pessoas não reconheciam Jesus por aparência, reconheciam Jesus por intimidade. Então quem tinha intimidade com Jesus reconheceria a voz dele quando ele falasse. A palavra diz para mim que quando a Marta e a Maria encontraram com ele, acho que foi só uma delas. Não importa, né? Não é essa parte que eu queria falar. Mas quando encontra com elas lá, ela diz que acha que ele é qualquer pessoa. Mas quando ele fala, então ela diz: mestre. Talvez você está buscando ver algo extraordinário, mas o que vai fazer você reconhecer se você está perto de Deus ou não é o tanto que você tem ouvido a voz dele. Voltando para os meninos aí, eles vão pescar. E nisso Jesus já tinha dito que iria ao encontro deles. E lembra como eu abri essa palavra contando sobre a pesca maravilhosa, como Pedro foi encontrado. Jesus chama ele e diz: joga as redes para esse lado que aí você vai ter peixe. Você lembra disso, sim ou não? Então eles já estão lá no mar. E gente, nem tinha peixe. A palavra vai dizer que mais uma vez era uma pesca fracassada. Mais uma noite que eles não tinham pescado nada. E eles já estavam lá no meio do mar. A palavra vai dizer também que era mais ou menos 100 metros da beira do mar que eles estavam. Jesus vai lá na beira e grita assim, ó, com outro corpo. É como se fosse assim, sei lá, tanto faz. Jesus está lá e ele grita assim pro: ei, vocês têm comida? E aí os discípulos olham para ele: não. E aí ele fala assim: então joga a rede pro outro lado. E aí os discípulos se tocam e falam: é o mestre. E jogam a rede. Então eles pescam. E diz que aquela pesca foi ainda maior, dobrado todo aquele valor. E olha o que aconteceu com Pedro. Pedro estava tão constrangido, com tanto medo de Jesus, que ele mergulha no mar. Pensa a vergonha. João falou para ele: é o mestre. Ele falou: tô fora. E mergulhou e ficou lá dentro do mar. Enquanto os outros discípulos traziam o barco para a beira, Jesus falou assim para ele: chame Pedro. Cara, Jesus gosta muito de Pedro, meu Deus. Ele falava: chame a Pedro.
Então eles chamam a Pedro e quando Pedro chega lá tem pão, lá tem peixe e lá já está tudo pronto. E Jesus olha para Pedro e ele vai relatar. Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Por que Jesus pergunta 3 vezes para ele? That's crazy. Por que Jesus pergunta 3 vezes para ele? Quantas vezes Pedro traiu Jesus? Então Jesus estava dizendo assim, não importa quantas vezes você me traiu, eu preciso te relembrar que nessas 3 vezes eu ainda te amo. Essas 3 vezes Jesus começou a refazer a memória de Pedro, fazer assim, vamos criar novas memórias. Você me traiu 3 vezes, então prova para mim que você me ama 3 vezes. E olha isso, presta atenção agora numa parte que eu estava até falando com a Angel sobre isso. A importância de vocês estudarem o significado das palavras que estão na Bíblia. A primeira vez que Jesus pergunta para Pedro se ele ama, ele fala assim, Pedro, você me ágapo, que significa um amor intencional. Um amor incondicional, na verdade. E Pedro responde, Jesus, eu te filéu, que significa eu te amo com respeito. Então Jesus pergunta de novo para ele, Pedro, tu me ágapo? Ele fala, Jesus, eu te filéu. Então Jesus pergunta para ele, Pedro, você me filéu, que é o amor de... Soa meio estranho, eu sei. Mas ele olha para Pedro e fala, você me filéu? Você me ama como um amigo? E Pedro fala, sim, Jesus. Por isso que ele se entristece. Porque nesse momento, cara, lembra aquele Pedro que eu falei para vocês, que queria se mostrar que era melhor do que os discípulos? Que queria dizer que amava mais do que os outros? Que se achava o mais crente, que se achava o melhor. Nesse momento ele reconhece, Jesus, eu sou tanto quanto eles. E Jesus vem sobre toda a humildade de Pedro e diz, então apacenta as minhas ovelhas. Ele finaliza esse capítulo dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo para você, não importa a forma que você me ama. Eu te amo com o amor de um pai. Eu te amo incondicionalmente. Eu te amo de uma maneira que ninguém vai conseguir medir. Eu te amo a ponto de dar a minha vida por você. Eu te amo mesmo quando você me trai. Eu te amo mesmo quando você bate a porta na minha cara. Eu te amo mesmo quando você me esconde. Eu te amo mesmo quando você tem vergonha de mim. Eu te amo todos os dias. Por mais que você me ame de tal forma, não muda o meu amor por você. Eu quero dizer para você essa noite que você é amado por Jesus. E que se Jesus te escolheu para ser Pedro, não aceite ser menos do que isso. Quando Jesus chama a Pedro, traduzido para o português, que seria Petrus, ele fala, Petrus, pelo grego, significa nossa, eu, de novo, né, meu, esqueci. Peraí. É um derivado da pedra. Como um cascalho, um pedaço da pedra. É isso que significa Petrus. Então ele olha para Pedro, isso um pouco antes, e fala assim, Petrus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a gente acha que Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas não é isso que ele quer dizer. Nesse momento Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, reconheça que você é parte de mim. E sobre essa rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo para ele nesse momento, você não é se eu não for por você. Você não é senão um derivado de mim. Você só foi porque um dia eu morri numa cruz por você. Entenda que você é um pedaço de mim. E é por isso que Deus não edifica uma igreja sobre custa de homem nenhum. É por isso que essa igreja não é da Isadora. É por isso que essa igreja não está edificada no pastor Josué. É por isso que essa igreja não está edificada sobre você.
Essa igreja ela não vai ser abalada porque ela está edificada sobre uma rocha. Ela está edificada sobre a pedra angular. Ela está edificada sobre aquilo que só Jesus pode fazer por você. E eu quero te falar uma coisa. Se Jesus resolveu edificar a igreja sobre ele, é porque não importa quantos defeitos você tenha, de alguma forma você encaixa nele. De alguma forma, com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, com todas as suas faltas de acerto, Jesus olha para você e diz: eu te amo porque de alguma forma você é parte de mim. De alguma forma, você encaixa em mim. É como... Nossa, eu estou toda arrepiada. É como se tivesse uma rocha gigante aqui e Deus pegasse um martelo e quebrasse essa rocha em vários pedacinhos. E alguns pedaços estão sujos de terra, outros pedaços caíram na água, mas Jesus ainda olha para isso e fala: quando eu juntar tudo isso, ainda assim será a minha rocha. O seu pecado não te torna menos amado por Jesus. O que você fez até aqui não te impede de ter uma vida com Cristo. E se você é como Pedro e resolveu voltar atrás, Jesus também resolveu voltar atrás por causa de Pedro. E diz: venha e seja um pescador de homens. Mas o primeiro homem que você tem que pescar é a si mesmo. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Se essa palavra falou com você, se coloque de pé. Nós vamos orar por você. Coloque a sua mão no seu coração. Diz comigo: Jesus, me perdoa. Me perdoa. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando para o lugar que eu nunca deveria ter saído. que eu nunca deveria ter saído. Jesus, obrigado Obrigada por tanto me amar. por tanto me amar. Obrigado Obrigada por me escolher todas as vezes. por me escolher todas as vezes. Obrigado Obrigada porque eu sou parte porque eu sou parte. do seu corpo. Obrigada Pela vida. pela vida. Eu repreendo. Eu repreendo. Diga com força: eu repreendo. Eu repreendo. Espírito de morte. Espírito de morte. Espírito de desistência. Espírito de desistência. E eu declaro E eu declaro que eu serei. que eu serei. Que eu serei Que eu serei parte da reforma parte da de reforma Cristo para o mundo. de Cristo para o mundo. Diga: eu aceito. Eu aceito. Jesus, eu te aceito Jesus, eu te aceito como meu único, como meu único, como meu suficiente, como meu suficiente, Criador Criador e Salvador. E Salvador. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor o mais forte que você puder.